O blog em concreto inicia hoje a nova geração de Conversas em Concreto. O meu nome é João Cunha e eu tenho como convidado hoje a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Angra, Dra. Andreia Cardoso. Sra. Presidente, obrigado por ter aceito o convite do nosso blog. Eu e a restante equipa do blog estamos desejosos para ouvir um pouco sobre a sua experiência como autarca da cidade mais emblemática dos Açores, Angra do Heroísmo. Atualmente, os angrenses estão a viver tempos interessantes. Uma multitude de investimentos ambiciosos estão a ser desenvolvidos, especialmente no centro urbano. Estamos a testemunhar uma nova revolução do que significa viver e trabalhar em Angra. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi formulado para participar convosco neste conjunto de entrevistas que vão realizar. E é claro que penso que o grande desafio de Angra é conciliar esta vida citadina, proporcionando aos angrenses qualidade de vida mesmo no centro histórico, num centro que é classificado como património mundial, e tem simultaneamente um segundo desafio, que é o desafio do desenvolvimento da rede rural de freguesias. E é esse trabalho de conciliação que temos tentado fazer, e penso que temos conseguido, e vamos conseguindo, mesmo com todas as dificuldades que o país enfrenta, implementar um conjunto de medidas que são importantes. Importantes para evitar, por exemplo, a desertificação das zonas rurais mais distantes e também evitar o despovoamento do centro histórico, que são, de facto, duas preocupações. Depois, em paralelo com todas estas questões associadas ao povoamento e despovoamento da zona rural e da zona urbana, colocam-se aqui em cima da mesa um conjunto de investimentos que podem, ou investimentos e medidas que podem potenciar, de facto, estes fatores e garantir qualidade de vida à população que aqui reside. Tornar este concelho atrativo para se viver é isto que é fundamental. Que os jovens queiram regressar, queiram fixar-se, constituir família, constituir as suas empresas e trabalhar e viver em Angra. Esse é o grande desafio. É claro que depois reúne-se aqui, penso que há uma medida que foi importante e que foi tomada, que tem a ver com a redução do IMI na zona do centro histórico e também em algumas freguesias que entendíamos, pelo menos de forma da avaliação que fazíamos, que podiam estar de alguma forma com reduções ao nível da população que fixavam. Já vimos que, agora pelos censos, duas dessas freguesias foram exatamente o Raminho e os Altares, que acabamos por constatar que não, são freguesias que têm tido uma dinâmica de crescimento demográfico, o que é importante, são as freguesias mais a norte do concelho. Exato. Mas constatamos que, por exemplo, outras que eventualmente não esperaríamos estão aqui algo condicionadas. Associado a tudo isto, um conjunto de investimentos que são importantes. No centro histórico, a requalificação do centro histórico ao nível das calçadas é uma das empreitadas mais importantes que vamos desenvolver e que se inicia já este ano. Mas um conjunto de outras iniciativas, como seja o mercado municipal, que também é uma obra, vamos transformar o mercado municipal num polo de atração do centro histórico. É isso que pretendemos, temos um projeto ambicioso, mas que pretendemos levar a cabo com os apoios, claro, naturalmente, dos fundos comunitários que temos à disposição. Exato. Tomando um pouco a sua deixa do selo, não é, de qualidade da Unesco de património, da humanidade, será possível conciliar a criação de uma urbe moderna, funcional, sustentável, com a necessidade de manter, de certo modo, congelado o centro histórico da cidade, em termos urbanísticos? É porque, para mim, isso parece-me um grave problema, não é? É uma dificuldade, evidentemente que sim, sobretudo da forma como o património mundial foi e ainda é, por alguns, entendido. Porque da forma como, digamos, que se concebeu a ideia de património, de facto, condicionava e quase que levava a um congelamento da cidade, que não é o que se pretende. É uma cidade que já tem 477 anos e que se tem vindo a ajustar aos tempos. E é esse o desafio que nós temos hoje em dia, de sermos capazes de nós próprios introduzirmos alguns benefícios à vivência no centro histórico, conservando e preservando o património, que é também muito importante. Agora, conservar e preservar o património não é necessariamente sinónimo de congelar ou de tornar Angra um museu etnográfico, que não é o desejável, porque isso necessariamente que não a torna um polo de atração para viver. E o objetivo é que Angra seja vivida e não só visitada. Exato. E ainda bem que puxa a conversa para esses tópicos
de modernizar, de certo modo, a cidade, porque temos visto investimentos como o Laboratório de Ambiente, o Laboratório de Veterinária, não é? O Instituto de Biotecnologia, que eu não sei se o projeto ainda está para avançar. Da Terra Chance, que vai ser localizado na antiga universidade, no espaço antigo da universidade. Temos o novo polo da universidade que foi construído, não é? O novo hospital, que também acredita-se que será um novo centro de desenvolvimento. E a gente o que está a ver aqui é um grande avanço a nível das novas tecnologias, da investigação e desenvolvimento. Esses são, é o que parece ser, os novos pilares de desenvolvimento e motivação por parte da Câmara. Não é? Aliás, são, pelo país, inclusivamente reconhecidos que a área tecnológica é uma das áreas, e a área científica é uma das áreas com maior potencial e com maior potencial de desenvolvimento. Nessa medida, a Angra apostou claramente na componente tecnológica e é óbvio que não veremos frutos nos próximos 2 ou 3 anos nos resultados, mas é um investimento que a médio e longo prazo trará com certeza frutos importantes, sobretudo na fixação de jovens, na criação de emprego, que é tudo muito importante, para que se tenha qualidade de vida. Acho que é fundamental. É fundamental. Isso, exatamente. Pois, e isso leva-nos a outra questão, que é a nível da qualidade de vida, não é? Porque em tempos de crise as áreas da cultura, do desporto e do ambiente são invariavelmente as áreas que vão sofrer mais cortes, porque a nível orçamental. Será possível conciliar essa qualidade de vida dos munícipes com a necessidade de uma política orçamental mais contida? Bem, eu acho que é sempre possível. Agora, ainda há pouco tempo atrás ouvíamos duras críticas da oposição relativamente a investimentos que visavam essencialmente a conservação do património. E quando entramos por essa política de oposição fácil, em que é óbvio que quando se fala em gastar 1 milhão de euros na recuperação de um jardim, é muito fácil que as pessoas adiram a uma conversa desta natureza, sem perceber que a conservação do património, por exemplo, para Angra, é uma questão fundamental. É uma questão fundamental porque não chega o título de património mundial se depois não tomarmos as diligências de conservação desse património. Exato. E é aqui que se enquadra, por exemplo, o investimento que a Câmara também está a fazer no jardim público. O jardim público é um espaço privilegiadíssimo, um espaço já com centenas de anos, e é um espaço que tem que merecer da autarquia, porque hoje em dia, quando se avalia, por exemplo, a qualidade de vida de qualquer espaço no mundo, um dos critérios é avaliarmos os seus espaços verdes, os seus jardins, os espaços de lazer. E o jardim público para nós é um polo de atratividade para o centro, por isso é que vamos criar ou reconverter a estufa de jardim, por exemplo, num espaço de galeria de arte, com café. Um espaço inovador. Um espaço inovador que possibilite a população usufruir de outra forma de jardim público. O jardim é um espaço, por exemplo, que ao longo da história foi tendo um uso muito diferente e agora queremos ajustá-lo à atualidade. Sem que isso... Agora, sei que é fácil fazer política em torno destas questões, designadamente com a cultura, porque entra facilmente no ouvido das pessoas quando falamos, por exemplo, nas verbas que são despendidas nas Sanjoaninas ou nas verbas que são despendidas num concerto ou numa determinada iniciativa. A cultura não é de facto barata. Quer o lazer, as atividades associadas ao lazer e à cultura são necessariamente atividades dispendiosas, mas são imprescindíveis. Não podemos esquecer, por exemplo, que ao nível das Sanjoaninas, que é cultura tradicional, naturalmente, mas é um forte motor da ocupação de hotéis, de restaurantes, de um conjunto de pequenas economias que se geram e, portanto, o retorno da cultura, que nunca foi devidamente avaliado, acho que era um estudo interessante para um jovem em final de licenciatura, avaliar exatamente a receita que daí advém. É muito fácil falar-se nos custos associados sem pensar nos benefícios que daí advém. Penso eu que o próximo grande investimento a seguir ao hospital e a todos esses projetos que atualmente estão em curso vai ser, obviamente, o Porto de Cruzeiros, não é? Que é aquele grande projeto que vai virar a abrir Angra novamente ao oceano e ao mar. E é preciso perceber que esses investimentos que vão ser agora realizados, se calhar partem de uma política de investimento transversal, que vai abrir Angra aos turistas que vão chegar, não é? E proporciona, se calhar,
algo que Ponta Delgada, com as suas portas de mar, não é capaz de proporcionar. Ou seja, que é a cultura, a festa popular e o património arquitetónico, histórico e tudo mais. Exatamente. E também ao nível natural, porque penso que foi interessante um trabalho que fizemos aqui há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, de levantamento dos ícones ambientais do Concelho de Angra, com contributo de professores universitários da Universidade dos Açores, que cada um na sua área, digamos que relatou e temos inclusivamente de levar a um site que é a Angrosfera. Porque é importante que todos os elementos de valor, não só na componente patrimonial, histórica e cultural, mas também na componente natural, sejam realçados. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento e, de facto, Angra, o Concelho de Angra, não esteve durante muitos anos associado a esta componente natural de valor. E o que é facto é que temos elementos muito interessantes e que, se o nosso objetivo é fazer, por exemplo, se estamos a falar de turismo, como falou no investimento de Castro Cruzeiro, estamos necessariamente a falar de turismo. Quando queremos fazer as pessoas permanecerem na Terceira e em Angra do Heroísmo o maior número de dias possível, temos que explorar todos os fatores que podem conduzir a essa permanência. É óbvio que a componente patrimonial e histórica é importante, mas a componente natural também tem um grande relevo. Exato, porque quando falamos em Angra, falamos invariavelmente da cidade, mas na realidade aconselha muito mais, não é? É muito mais. Especialmente as zonas rurais. A nível de medidas para apoiar as freguesias, já falou a nível do IMI, mas poderá ser que tipo de medidas é que está a pensar em potenciar, por exemplo, as zonas mais dedicadas à agropecuária? Por exemplo, a freguesia dos Altares, estávamos a falar de questões de belezas naturais. Exato. O Pico Matias Simão é talvez um dos espaços mais bonitos da Ilha Terceira. Exato. E mesmo dos Açores. E até agora esteve muito condicionado o seu acesso. Uma das medidas que adotamos foi a reabilitação do acesso facultando e permitindo que se chegue e que se usufrua daquele espaço com maior facilidade. Essa foi uma medida adotada, por exemplo, na freguesia dos Altares. A construção de um campo sintético, estamos a falar nas freguesias que distam mais do centro de Angra. E em tantas outras freguesias, por exemplo, no Raminho, agora nesta empreitada de reabilitação de estradas, uma das nossas iniciativas foi um novo arruamento viário na freguesia do Raminho, que vai permitir a sua expansão ao nível da habitação, construção, que é fundamental. Falamos nas 12 Ribeiras, equipamento desportivo que é essencial, apoio aos idosos, que também o apoio à família é determinante. Portanto, quando falamos nas freguesias mais distantes, penso que há aqui 2 vertentes, que é a ocupação dos tempos livres, não da família em geral, mas também o apoio à família na componente das crianças e dos idosos. Penso que estas 2 vertentes são essenciais para o desenvolvimento das comunidades mais rurais. Não só investimento em bruto, em euros e em betão, mas sim o aposta no investimento social e exatamente, cultural. Que acho que é essencial. Exato, bem, agradeço muito a sua presença aqui. Eu bem que agradeço. Terminamos assim o nosso primeiro episódio da nova geração de Conversas em Concreto. Em nome de toda a equipa, foi um prazer esmiuçar, não é? o que pensa do seu conselho. Sim, bem, senhor. Muito obrigado. Voltaremos em breve com novos convidados e algumas surpresas. Obrigado, boa noite.